Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade e mais um vídeo da série Movimento Espírita para o século XXI. No primeiro vídeo, conceituei o movimento espírita à luz do pensamento de Allan Kardec. No segundo vídeo, fiz uma abordagem de como Kardec via o movimento espírita francês e o que aconteceu após a morte de Kardec com esse mesmo movimento. Nesse terceiro vídeo agora, veremos que caminhos o Espiritismo no Brasil tomou. Para começarmos, é necessário fazermos uma abordagem histórica. Nos primórdios, o Espiritismo atingiu principalmente a classe rica, em Salvador e no Rio de Janeiro, principalmente. Isso fez com que, desde os primórdios do Espiritismo no Brasil, a Igreja Católica se sentisse ameaçada. Para vocês terem uma ideia, em 1867, o arcebispo da Bahia, Dom Manuel Joaquim da Silveira, ele fez algumas considerações oficiais a respeito do Espiritismo, apontando seus principais erros, que ele achava como se fossem erros, né? Então foi a primeira, entre aspas, escaramuça, a primeira ruga entre o movimento espírita e a reinante Igreja Católica no Brasil. Visando ainda esse aspecto histórico, nós vamos ver que os primórdios do espiritismo no Brasil, ele ficou marcado, e isso está lá registrado no Anuário Espírita de 1967, que um juiz, em 1845, ele já tinha que dar providências porque havia acontecido algumas denúncias a respeito de reuniões com os mortos ou pretensamente mortos que respondiam às perguntas das pessoas. Isso está documentado, novamente reafirmando, no Anuário Espírita de 1967. Portanto, 3 anos antes de toda aquela invasão organizada, de todo aquele fenômeno mediúnico começasse a acontecer no condado de Hydesville, Nova York, com a família Fox. Então, nós podemos sentir que é muito provável que o fenômeno mediúnico no Brasil tivesse começado alguns anos antes da grande invasão organizada nos Estados Unidos a partir de 1848. Visto isso, é bom a gente ressaltar também que Luiz Olímpio Teles de Menezes, na Bahia, foi o homem que fundou o primeiro grupo familiar de espiritismo em 1865. Em 1869, ele fundou também um periódico espírita chamado Eco de Além Túmulo. Foi o primeiro periódico espírita que se tem notícia. Como o nosso vídeo não tem a pretensão de esgotar historicamente o assunto, porque eu faço um recorte temático para avaliarmos outros tipos de assunto referentes ao movimento, eu tenho que falar das vertentes que o movimento espírita seguiu ao longo de sua caminhada no Brasil. A primeira vertente é a vertente da medicina espiritual. Desde os primeiros momentos que o espiritismo aportou no Brasil, ele sempre esteve ligado a esse exercício da medicina com uma ótica, uma visão espiritual. Nós podemos destacar alguns nomes, como Joaquim Carlos Travassos, como Antônio Pinheiro Guedes e até o próprio Bezerra de Menezes. Mas acontece que a partir de 1891, com a Constituição da República do Brasil, ainda que ela permitisse a liberdade de culto e tudo mais, o Código Penal da República ele reprimia tenazmente qualquer exercício ilegal da medicina. E muitos espíritas que exerciam a medicina espiritual através da mediunidade foram perseguidos nessa época. Para vocês terem uma ideia, isso depois recrudesceu, vários hospitais espíritas foram fundados, sobretudo nas 2 primeiras décadas do século XX, e a coisa era tão
cíclica que em 1958 o famosíssimo médium José Arigó, ele foi preso, julgado e condenado, mas recebeu um indulto do então presidente da República, Juscelino Kubitschek. E esse exercício da medicina espiritual, ele agravou demais a rincha que existia entre os chamados místicos, os espíritas místicos, que viam mais o espiritismo como uma religião, sobretudo enfatizavam muito a obra de Jean-Baptiste Rustin, e os científicos que primavam por uma interpretação, vamos dizer assim, mais kardeciana do espiritismo, tentando voltar à essência do que era o espiritismo com Allan Kardec. A gente vai fazer essa abordagem ainda nesse vídeo, mas vamos aprofundá-la em vídeo futuro. Nós vemos então que uma das vertentes muito fortes do movimento espírita foi o tratamento de cura, a medicina voltada para esse conhecimento e esse exercício do mundo espiritual em relação aos encarnados. Uma outra vertente pela qual o espiritismo brasileiro enveredou foi o assistencialismo social. Havia, naquela época, nas primeiras décadas do século XX, uma escassez de programas sociais de saúde por parte do governo, mas a Igreja Católica era hegemônica nesse tipo de assistência às pessoas, e o movimento espírita começou a tomar um espaço que era da toda poderosa Igreja Católica na época. E vocês veem a rusga que isso foi tomando e agravando aqueles conflitos que já existiam desde os primórdios do espiritismo no Brasil. E para agravar mais ainda a situação, nessa época, nas primeiras décadas do século XX, o espiritismo já tinha tomado no Brasil um caráter religioso muito forte. E essa questão do assistencialismo, como a da medicina espiritual, foi também razão de muitas dissensões, de muitas desavenças entre os espíritas que pensavam diferente de que o espiritismo não era realmente uma religião. Então nós vamos ver aí as duas tendências básicas, né, que o espiritismo tomou, a da medicina espiritual e a do assistencialismo social. Agora nós vamos partir para as dissensões, as dissidências propriamente ditas, que é o que vai realmente interessar nesse nosso vídeo aqui. Nós vamos ver de uma forma o mais imparcial possível, não tentando defender um lado e o outro, apenas historicamente, para vermos em vídeos futuros quais as providências que podem ser tomadas em relação a esse processo. Começou-se então uma piora nessa dissensão entre místicos, como já explicamos, os que tendiam mais para o aspecto religioso do espiritismo, e os científicos mais voltados para a mensagem original de Allan Kardec, naquela mensagem, vamos dizer assim, um tanto quanto afastada desse aspecto religioso no sentido institucional. Aliás, um tanto quanto afastada, não, totalmente apartada desse aspecto institucional da religião como é conhecida. Então, a partir de 1873, foi criado o grupo Confúcio, que logo depois deu origem a uma outra dissensão chamada Grupo Deus, Cristo e Caridade, e assim vários grupos se sucederam nessa dissensão que existia em relação à tese fluídica do corpo de Jesus trazida pelos 4 evangelhos, que é a obra de Rustin. Vários espíritas de tendência religiosa, tais como Bittencourt Sampaio e Antônio Luiz Saião, tentaram fazer com que essa obra fosse entendida no movimento espírita brasileiro, fosse entendida e fosse estudada. O próprio Bezerra de Menezes foi um dos que, à época, endossaram essa tese do corpo fluídico de Jesus trazida na obra de J.B. Rustin.
Até que em 1884 foi criada a Federação Espírita Brasileira. E a partir daí, Dr. Bezerra de Menezes, em 1889, ele não chegou a assumir nenhum ano na presidência da FEB, devido às grandes dissensões. E aí o Espiritismo já começou a se delinear entre uma polarização entre o aspecto religioso defendido pelos, entre aspas, místicos, e o aspecto, vamos dizer, entre aspas, mais científico, defendido pelos chamados espíritas científicos. E a partir daí nós temos todo um grande desenrolar de outras situações as quais interferiram diretamente no futuro do movimento espírita brasileiro. Adolfo Bezerra de Menezes, então presidente pela segunda vez na FEB de 1895 a 1900, não conseguiu dar prosseguimento ao tão sonhado plano de unificação. Além dessas tensões internas no movimento, representada pelos místicos de um lado e pelos científicos do outro, que acabaram, esses últimos, por declinarem e prevalecer a face religiosa do movimento espírita, nós tínhamos também dissidências, vamos dizer, externas, né? Porque dissidências que passaram a fazer parte de movimentos independentes, como o racionalismo cristão, fundado em 1910 por Luiz de Matos, que era uma dissidência do então movimento espírita, e a própria Umbanda, formada a partir de 1920, numa história bastante controversa, que nós não vamos abordar aqui, não é a nossa intenção, mas que, segundo alguns historiadores, formada através de espíritas insatisfeitos com o lado muito intelectualizado, inclusive das comunicações mediúnicas que eram dadas então nos órgãos espíritas. A par disso tudo, nós tivemos os regionalismos, né? Pessoas como Batuíra, como Cairbar Schutel em São Paulo, como Eurípedes Barçanufo em Minas Gerais, que fizeram trabalhos muito marcantes. Surge então a produção mediúnica de Francisco Cândido Xavier, uma produção toda particular que traz propostas até então inéditas, que resgata de certa forma esse aspecto religioso do Espiritismo, e uma obra muito, vamos dizer, controversa, porque uns a defendem até a morte e outros a condenam também de forma veemente, e nós podemos chegar a um meio termo nisso. É claro que se fizer um estudo aprofundado da obra de Chico Xavier, nós vamos ver pontos que discordam da obra de Allan Kardec, mas também nós vamos ver pontos que a ratificam. E aí, cada um diga por si mesmo se vale a pena o estudo dessa obra e até que ponto Chico Xavier reproduziu o Espiritismo de Allan Kardec. A partir de 1949, surge então o Pacto Áureo, esse pacto que seria o processo de unificação de todo o espiritismo nacional. Seria uma espécie de unificação através da instituição Movimento Espírita e através também da unificação de visão doutrinária, que não foi bem assim, e nós vamos ver. Aliás, não foi nada assim, e nós vamos ver em vídeos futuros. E por final, trazemos a informação dos novos documentos, ou melhor, novos velhos documentos de punho do próprio Allan Kardec, documentos inéditos, que estão reunidos num livro publicado por Paulo Henrique de Figueiredo, chamado Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo. É um livro apaixonante de se ler, que traz toda uma pesquisa feita por Paulo Henrique de Figueiredo,
do grande e incomensurável esforço de Canuto de Abreu para reunir, através do tempo, todos esses documentos inéditos de Allan Kardec e nos mostrar como Allan Kardec realmente via o movimento espírita e como via a doutrina espírita em sua época, no século XIX. Farei vídeos sobre esse livro em especial ainda nessa série Movimento Espírita para o século XXI. Vamos ficando por aqui nesse vídeo, mostrando as principais tendências que o movimento espírita nacional brasileiro tomou, e em vídeos futuros nós vamos desenvolver cada uma dessas vertentes à luz da obra de Allan Kardec, mas também fazendo uma pesquisa a nível social de como o movimento espírita se comportou diante dessa obra, desses mais de 160 anos que a doutrina espírita já tem, a partir de 1857, com a primeira edição de O Livro dos Espíritos na França. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, para fazer com que o nosso canal Oficina de Espiritualidade cresça. Se você já é inscrito em nosso canal, então aperte o botão do sino para receber notícias de vídeos novos. Foi um grande prazer estar com você até o final do vídeo. Não deixe de comentar, não deixe de mostrar a sua impressão sobre o vídeo, mesmo que tenha sido negativa, a respeito do conhecimento que foi oferecido, porque também é muito importante para formarmos base para novos conhecimentos. Então, muita paz, saúde e realizações a todos.